Respira, com Patrícia Calderon. Boa tarde, sexta-feira aqui em Fortaleza, vamos falar sobre saúde mental, que é sempre um bom assunto para a gente jogar aqui na nossa roda de conversa. E essa semana a gente está falando sobre a semana de combate e também de tratamento pelo... Oh, meu Deus, me deu um branco aqui. A gente vai falar de bipolaridade, gente. É isso. Eu estava tentando encontrar aqui o nome da doença. E eu convidei a doutora Djanira Luiza Martins de Souza, ela que é neuropsicóloga e mestre em saúde pública, e a gente vai falar um pouquinho sobre a bipolaridade, que é uma doença que acaba se confundindo com outros transtornos mentais. Então, ela vai explicar para a gente como é feito esse diagnóstico. Doutora, boa tarde. Me deu um branco aqui. Eu vou falar que depois dessa Covid, a gente está com problema de esquecimento também. Boa tarde, doutora. Doutora, só um minutinho que eu não estou conseguindo ouvir o retorno da senhora aqui. Só um minutinho. Doutora, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, pronto, agora sim. A senhora conseguiu ouvir a minha primeira pergunta? Alô? Oi, estou ouvindo. A senhora ouviu a minha primeira pergunta? Ouvi, sim. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse diagnóstico, né? Da dificuldade de diagnosticar realmente a questão da bipolaridade. Tudo bem, então. Primeiro, é um prazer estar contribuindo, né, para o conhecimento de um transtorno mental, que, na verdade, ele é muito mais prevalente do que a gente imagina, né? E também contribuir para desmistificar o que não é transtorno mental, né? Na verdade, nós costumamos falar, fulano é bipolar, né, tem bipolaridade, quando a pessoa, ela, um dia está de bom humor, no outro dia não está de tão bom humor. Na verdade, essa oscilação, ela é natural do ser humano, né? Nós não estamos felizes o tempo todo e também não estamos sempre de mau humor, né? Essa oscilação é natural do nosso dia a dia. Quando a gente fala de transtorno bipolar, nós estamos realmente falando de um transtorno mental, de um transtorno psicológico, que ele é prevalente em 1 a 2% da população do mundo, né? Então, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas de transtorno bipolar. E é um transtorno... Pode falar. Não, pode continuar, doutora. Tá bom. Então, é um transtorno que ele é diagnosticado no final da adolescência, já para a vida adulta, né? Atinge tanto homens e mulheres. É um transtorno que não tem uma causa específica, né? Nós podemos considerar que existem alterações cerebrais nos neurotransmissores, mas ele também tem uma base genética hereditária, né? Então, por isso que o diagnóstico não é tão simples, né? O diagnóstico é feito com base nos sintomas clínicos, na história de vida da pessoa, né? E do que ela está manifestando naquele momento. Doutora, e quais são os principais sintomas? Na verdade, transtorno bipolar diz respeito a um transtorno em que há uma alternância de períodos em que a pessoa se mostra em extremo estado de euforia, que a gente chama de estado maníaco, que a pessoa ela se mostra com autoestima muito elevada, muitas vezes com delírios de grandeza, né? Falando muito, com excessiva agitação psicomotora. A gente percebe também alterações do sono, seja a pessoa, algumas vezes ela acorda 3 horas da manhã e vai fazer uma faxina completa na casa. 4 horas da manhã ela vai mudar, vai limpar, organizar o seu guarda-roupa, né? É uma pessoa que ela começa a falar muito, fala tanto, com muitos pensamentos, muitas vezes fogem as ideias. Muitas vezes ela começa a ter um exagero, né, no seu nível de relacionamento social, começa a tornar-se simpática demais, muitas vezes até invasiva em algumas situações. Ela pode ter uns comportamentos de gastos excessivos, sair gastando muito, além do que é possível na sua condição. E também com relação à libido, né, ao comportamento sexual, muitas vezes se observam comportamentos de risco com relação a isso. Então, esse é o estado maníaco. Nós falamos em alternância a isso, um estado mais que a gente chama de episódio depressivo, em que a pessoa
passa por um período de também alteração no sono, mas aquela falta de apetite, a gente já vê uma apatia, uma perda de energia, as coisas que antes interessavam e eram prazerosas, elas passam a não ter muita graça, a pessoa fica com a autoestima rebaixada, também um sentimento de culpa, se sente inútil, aquele cansaço mental e também manifesta alguns sintomas de irritabilidade e ansiedade, né, que dizem respeito ao episódio depressivo. Então, a bipolaridade não se resume somente à instabilidade no humor, mas ao fato da pessoa apresentar períodos de episódio maníaco, de essa euforia excessiva, e outros episódios mais depressivos. Doutora, então, os sintomas são esses. Qual é o tratamento mais direcionado quando o paciente ele consegue receber o diagnóstico correto? Pronto, com o diagnóstico, é importante que esse diagnóstico seja feito por um profissional da psiquiatria, que aí ele vai indicar a necessidade de uso de medicamentos, né, de estabilizadores do humor, antidepressivo, ansiolítico, e também com psicoterapia, porque na psicoterapia essa pessoa vai ter uma oportunidade de falar, de ela própria se ouvir, né, no processo terapêutico, e de um psicoterapeuta ajudá-la a construir estratégias de lidar com as dificuldades, porque o transtorno bipolar não tem cura, né? Ele tem tratamento e acompanhamento. Então, é preciso orientar a família da melhor maneira de promover cuidado e suporte a essa pessoa, inclusive porque é muito difícil cuidar de alguém com um transtorno bipolar mais severo, né? Então, nesse sentido, é importante orientar a família estar ciente e acompanhar também junto com esse tratamento. O tratamento, além da psicoterapia, também tem medicamento? E a medicação, o psiquiatra, na maioria das vezes, é necessário justamente para dar uma estabilizada nesse humor, ou seja, a pessoa, o medicamento vai funcionar no sentido dela estabilizar, nem ficar com essa euforia, né, esse excesso de alegria, de simpatia, de gastos, de atividade física, e nem com o rebaixamento disso, que seria uma manifestação mais depressiva do comportamento. Doutora, assim feito o diagnóstico, porque a bipolaridade ela também costuma vir também junto com outros sintomas, como depressão, ansiedade, que a gente sabe que são esses transtornos mentais mais frequentes, né? E a bipolaridade, ela pode vir por conta de uma ansiedade, por conta de uma depressão, ou é hereditário? Então, assim, a causa específica a ciência ainda não conhece, mas o que se sabe é que fatores genéticos e hereditários têm um peso grande, né, digamos assim, no surgimento, né, digamos, do transtorno, mas que outros fatores também podem ser disparadores. Então, seria mais ou menos assim, a pessoa já tem uma tendência genética hereditária desse transtorno, e fatores que acontecem na vida da pessoa podem disparar, como grandes perdas, né, a questão de perdas de pessoas muito próximas, ou eventos marcantes na vida da pessoa, uso de substâncias, alterações do sono. E a gente tem que entender, Patrícia, que ansiedade é uma coisa, depressão é outra, e o transtorno bipolar é outro que envolve essas duas manifestações, tanto a exacerbação do humor, como a diminuição do humor. Entendeu? Por isso que eu falei que às vezes é até difícil o diagnóstico por conta disso, porque eles andam muito juntos, né? Exatamente. Doutora Djanira, muito obrigada pela sua participação. Doutora Djanira Luiza Martins de Souza, que é psicóloga e neuropsicóloga e mestre em saúde pública. É sempre bom a gente falar desses assuntos até de alerta, e essa semana a gente está falando sobre isso, o combate e o tratamento da bipolaridade. Eu agradeço a tua participação. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de contribuir para o conhecimento do transtorno bipolar. Até uma próxima. Obrigada. Um abraço, obrigada. Bom, a todos que ficaram comigo aqui, um excelente final de semana. O Não Pira e Respira volta na próxima sexta-feira. Se você tiver algum assunto sobre saúde mental, manda aqui para a gente jogar na nossa rede de bate-papo. Um excelente final de semana. Fui. Tchau.